Então, irmãos, quem inspirou o rei Salomão para fazer uma grande indagação? Analogia esta que, na verdade, faz com que nós tenhamos menção de quem é o grande Criador, que no Torá, no Taná, é mostrado por 4 consoantes, que é Yud, Rei, Vav, Rei. Porém, em português, está YH, WH. Mas, na realidade, sabemos que este nome, na realidade, ele tem um adjetivo. Ele tem um adjetivo, ele tem um significado. E, porém, o seu significado é aquele que existe. Ou seja, aquele que é a existência. Isso no sentido de existência real. Ou seja, ali é mostrado que esse Criador, ele é a real existência, porque tudo quanto existe, existe através da existência dele. E se de fato ele não existisse, coisa alguma, nem os céus, nem os universos, né, nem os chamaim, que na verdade é o termo usado em hebraico, é a pronúncia em hebraico, também existia. Muito pouco as outras coisas, como seres humanos, planetas, sóis, enfim, não existiria. Então, irmãos, para na realidade nós fazermos juntamente com o rei Salomão essa analogia e percebermos o grande valor, a grande revelação que está nessa passagem bíblica, vamos fazer uma leitura dessa passagem, ok? Então vou dar uma chegadinha lá. Bom, aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, o rei Salomão, ele faz a segunda indagação e em seguida faz uma analogia. Ele faz a tal indagação para ele mesmo, para sua própria mente. Mas, na verdade, habitará o Elohim com os homens na terra. Esse Elohim aqui, sabemos que se trata do Supremo Criador, que é Yud, Rei, Vav, Rei. E continua, eis que os céus, plural, dois céus, irmãos, veja que 3 vezes plurais. Então, na realidade, sabemos que está falando de uma grandiosidade, está falando de uma pluralidade, de chamains, de céus, de universos. Porém, no hebraico é chamaim, chamaim, chamaim. E continua ele, não te pode conter, ou seja, não te pode conter, não te pode caber. Será que ele, na verdade, está falando que estes céus, dos céus, esses todos os universos, não pode conter? E continua ele, quanto menos este templo que tenho edificado. Bom, esta mesma
passagem semelhante a esta, nós podemos achar também em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, e 2 Crônicas 2, versículo 6. Tudo bem, irmãos? Então, na realidade, eu vou voltar de novo para a tela para continuarmos a dialogar. Então, nós vimos, na realidade, a grande indagação e analogia que fez o rei Salomão a respeito do grandioso Criador, daquele que é para sempre, do Supremo Ser, que em hebraico, no Torá, no Taná, é chamado de Yud, Rei, Vav, Rei, YH, WH, ou seja, essas 4 consoantes, que literalmente significa aquele que existe, ou seja, aquele que é a existência. Isso fica claro que ele é a existência primordial. Ele é a verdadeira existência. A verdadeira existência. E tudo quanto existe, não importa que seja céus, dos céus, dos céus. Irmãos, começa na verdade a fazer analogia juntamente comigo. Nós estamos falando de plurais 3 vezes. Isso dando a entender que não só existe 3 céus, porque a palavra plural, nos plural está 3 vezes céus. Digamos que na realidade, cada um deles, na realidade, tivesse 3. Já daria 9 céus, que 3 mais 3 mais 3 é 9. Mas na verdade, irmãos, na passagem não mostra quantos céus ou universos realmente existe. Não mostra. E nós temos, na realidade, uma quantidade, um número, na verdade, exato, nos manuscritos de Nag Hammadi, que lá mostra, na realidade, um grupo de 4, de 3, que total dá 12, que é chamado de pleroma, em hebraico é chamado de chamaim, que são 12, que são dos céus perfeitos, céus completos, total, que chama pleroma. No Novo Testamento, nós vamos encontrar como plenitude em português. Mas no grego koiné, a palavra mesmo exata ali é pleroma, que significa completo, perfeito, total. Perfeito ou não? Depois é mostrado mais 7 em grego, que é chamado de caos. Quer dizer, nesse caos tem mais 7 aios, ou 7 universos. Porém, na Bíblia hebraica, é traduzido como terra, que é a palavra Eretz. Mas sabemos que Eretz não se trata desse planeta. Eretz se trata exatamente daqueles universos, os céus, que pertencem ao caos, que são 7. São exatamente 7. A palavra em hebraico é Eretz, ou Aratis. Ah, mas e a palavra terra, o que significa? Qual é o nome que se dá para a terra em hebraico? É Adamá. A gente sabemos que Adamá se trata do planeta Terra, onde há espinho e cardo. Perfeito, irmãos?
Então, na realidade, onde eu quero chegar é que se nós contarmos 7 do caos, que porém em hebraico é chamado de Maim, aqui no nossa Bíblia portuguesa é chamado águas, em Gênesis, capítulo 1, verso 2, chamado de água. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a água, com mar. Está se tratando, na realidade, dessa imensidão de espaço que habita todos os universos, ou 7 universos. Isso é a realidade. Mas onde eu quero chegar? Chegando aí 12, com mais 7, de acordo com os manuscritos de Nag Hammadi, nós vamos ter, na realidade, 19. Será que 19 universos? Analisa, irmãos, o tamanho desse grande universo. E de acordo com o que é mostrado nos manuscritos de Nag Hammadi, é que o próximo universo é maior do que esse e assim sucessivamente. Deu para entender ou não? Então pergunta, se tudo isso que existe não consegue conter, não consegue caber, de acordo com o rei Salomão, esse grandioso ser chamado Yud Rei Vav Rei, e ele na verdade constrói na realidade aquele templo, e ele diz: se tudo isso que é os céus dos céus não consegue conter, que já realmente contamos que são 19, ele fala, muito pouco essa casa, esse templo que eu tenho edificado, serve somente para queimar incenso diante da tua face, da tua presença. Então, irmãos, esse grande ser, na realidade, ele enche, de acordo com o rei Salomão, a analogia dele. Ele enche todos esses céus. Ele enche tudo. Mas só que ele não está confinado somente nesses céus, nesses universos. Ele também está fora desse universo. No momento que ele está dentro, também ele está fora. Deu para entender, irmãos? Então é o seguinte, ele está dentro e ele está fora. Então quem está dentro de quem? Podemos fazer analogia. Não, mas o Criador está dentro dos universos, dos céus, dos chamaíns, né? Perfeito ou não? Mas e o chamaim está dentro de quem? De acordo com o rei Salomão, esse chamaim está dentro exatamente do Criador, Yud Rei Vav Rei. Antes de existir céus, ou seja, universo, chamaíns, não importa a pronúncia aqui agora, importante é a analogia que fazemos desse grande universo, desse grande espaço, que na verdade em Nag Hammadi é mostrado como 19, só existia esse Criador, só existia Yud Rei Vav Rei. E é interessante, irmãos, que na verdade mostra que ele teve as suas diferenciações. Sabemos que a palavra diferenciação é diferente de emanação. Diferenciação é um mesmo ser se transformando de uma maneira para outra maneira, de uma forma para outra forma. E emanação, na realidade, é algo que sai de si mesmo, que tem autonomia própria. Tem o livre-arbítrio.
Então, na verdade, as passagens de Nag Hammadi, como também da Bíblia, do Torá, do Taná, do Novo Testamento, mostra que houve essas diferenciações. E que também houve essas emanações. Porém, as diferenciações é um só beneplácito, é um só consentimento. É isso que na realidade a palavra diz. É um só consentimento que está dentro de si mesmo. Apesar das diferenciações mostrar duas. Mas como existe um antepassado a essas diferenciações, essas duas diferenciações, na verdade, existe essa própria diferenciação, que é Yud, Rei, Vav, Rei, no estado de repouso, que ele ainda não estava diferenciado. É isso que ensina os manuscritos de Nag Hammadi, que não estava diferenciado. Ele encontrava inerte, encontrava na realidade em estado de repouso. Ele ainda não tinha se despertado, se diferenciado. Aí diz que ele, estando no estado de repouso, ele, por si só, despertou. E quando ele despertou, houve a primeira diferenciação, que nos manuscritos de Nag Hammadi é chamado de barbelo. Essa palavra barbelo, ela vem do hebraico, a sua etimologia é hebraica, que significa espaço ilimitado. Ba faz alusão, ela é uma palavra composta. Ba faz alusão de um campo fértil, ilimitado, sem nenhum vegetais, ou seja, sem ainda a intervenção da criação. E porém belo significa sem, ou seja, estava sem nada, só era aquele campo fértil. E porém aquela fertilidade que estava naquele campo, naquele espaço ilimitado, por nome barbelo, que é a primeira diferenciação do incognoscível, do que estava no estado de repouso, que agora tinha se manifestado, tinha se diferenciado em barbelo. É, na realidade, os 5 elementos que nós conhecemos como terra, água, ar, fogo e energia. Então, bem claro, terra, água, ar, fogo e energia. Porém, esses 5 elementos, em barbelo, que encontrava em barbelo, na verdade, ainda não tinha sido explorado, sido manipulado. Eles encontravam-se no estado de essência pura, de consciência pura, porque ainda a diferenciação desse grande ser, por nome barbelo, e também que é o próprio, quem se encontrava no estado de repouso, inerte, que é chamado de incognoscível, de invisível. Também, apesar que barbelo tem o mesmo nome, quando lemos no Novo Testamento, dá o mesmo nome para barbelo, não tem diferença. É simplesmente ele, na realidade, ele está fora, né? Ele está fora, e quando ele se desperta, ele, porém, se diferencia de fora para dentro, pela primeira vez. Nós damos o nome de barbelo.
É também conhecido em hebraico como Ain Sof. Ain Sof significa espaço ilimitado. Lógico, na realidade de matéria de pura essência sem exploração. E porém, o incognoscível que estava no estado de repouso, antes de ser adormecido e se tornar barbero ou Ain Sof, em hebraico também é chamado de Ain, que na verdade significa o nada. Lógico, nada porque não existe, não tem explicação, não existe analogia de aplicarmos a ele. Tudo o que pensarmos está muito aquém do que realmente ele é. Não existe palavras para descrever ele, por isso falou nada. Nada é aquilo que na realidade é aquilo que está muito além daquilo que podemos fazermos analogia. E o interessante, irmãos, é que na realidade o rei Salomão diz bem claro que os céus dos céus dos céus, o universo dos universos, pluralidade de universo, na realidade não consegue caber ele, mesmo ele sendo barbelo, entrando no estado de barbelo, no estado de matérias primordiais, essenciais. Mas, nos manuscritos de Nag Hammadi, nos mostra uma segunda diferenciação. Essa segunda diferenciação, na realidade, não vem do inerte, não vem do adormecido, vem do próprio barbelo. Diz que barbelo, na realidade, ela solta um jato de luz. Ela se projeta em um jato de luz. E quando aqueles jatos de luz, na realidade, que são 5, ele, na verdade, é emanado para fora, sai para fora dela, os manuscritos diz que vem a segunda diferenciação. Essa segunda diferenciação, nos manuscritos de Nag Hammadi, da nossa Irmandade primitiva, que aí chamam de apócrifo não tem nada, tem uma grande revelação lá, é chamado de autogenes. Mas o que significa em grego autogenes, grego koiné, autogenes? Autogenes significa aquele que existe por si mesmo. Ou seja, mostrando claramente que, porém, esse autogenes não deixa de ser o próprio barbelo. Assim como o barbelo não deixa de ser esse que estava no estado de adormecido, que é o inerte. E barbelo também não deixa de ser esse próprio autogenes, que em hebraico achamos também como Ain Sof Aum. Perfeito, irmãos? Aí, na verdade, faz uma analogia, faz uma metaforia, né, dizendo que é pai, mãe, filho. Bom, na verdade, é mostrado clarissimamente nos manuscritos de Nag Hammadi a palavra pai e mãe. Lógico, na realidade significa polo positivo e feminino, que se trata da matéria. Se trata da matéria no estado primordial, só de essência. Não existia a matéria que realmente nós conhecemos hoje. Perfeito ou não? Perfeito? E aí mostra o autogenes. O autogenes, na realidade, ele tem o mesmo significado de Yud, Re, Vav, Re. Podemos ver que os significados são se aproximados. Porque enquanto a palavra autogenes, em grego koiné, significa aquele que existe por si mesmo, e o de Re, Vav, Re, significa
aquele que é a existência, ou aquele que é a real existência, a existência primordial. Perfeito, irmãos? Compreendido? E o que devemos, na realidade, entendermos sobre a revelação dos manuscritos de Nag Hammadi é que, na verdade, o Barbelo, quando é diferenciada do adormecido, do estado de inerte, do seu estado de inerte, na realidade vem 5 consciências, que são exatamente esses 5 estados da matéria. Podemos dar uma lida lá? Vamos dar uma lida lá? Vamos lá então. Vamos lá, um pouquinho só um tempinho. Vamos dar uma chegadinha lá. Olha, vamos chegar lá, irmãos. Eu vou chegar lá, viu? Estou esperando aí que eu vou chegar lá. Então tá aqui, ó. A primeira é premeditação, entre aspas, previsão ou presciência, entre aspas. Presciência, segunda, presciência, entre aspas. A terceira, incorruptibilidade, aspas, tá? Que se trata de essência. Porém, na realidade, a quarta, vida eterna, aspas. E, porém, a quinta, verdade, entre aspas. Na realidade, essas 5 consciências é mostrado depois como os 5 estados da matéria em estado de consciência primordial. Ainda não tinha sido explorado, porque o autogenes ainda não tinha sido diferenciado. Quem é esse autogenes? E autogenes é um termo comum em grego koiné, que significa aquele que existe por si mesmo. Nunca foi adorado. Não existe adoração a esse termo. Mas as nossas irmandades, na realidade, usaram esse termo para, na realidade, indicar Yud, Re, Vav, Rei. Porque o nome Yud, Rei, Vav, Rei era muito sagrado. É muito sagrado para as irmandades primitivas. Então, na verdade, já que a língua predominante na época era o grego koiné, eles, na verdade, usaram. Porém, tanto para prescrever o Novo Testamento, como esses manuscritos, o grego koiné. E, na realidade, eles usam a palavra autogenes para se referir Yud, Re, Vav, Rei, já que os dois têm o mesmo significado. Entenderam, irmãos? Então, na verdade, é isso aí que eu gostaria de passar para vocês. Não quero fazer um vídeo longo, tá bom? Mas esse será a primeira parte. Depois nós vamos falar na segunda parte. Vamos falar do autogenes, do Yud, Rei, Vav, Rei. Porque o Yud, Rei, Vav, Rei não deixa de ser Barbelo. E não deixa de ser o próprio incognoscível ou inominável. Perfeito ou não? Não deixa de ser. No estado adormecido. Em estado de inerte. Perfeito? Então, na verdade, não estamos falando de 3. Estamos falando de um só, se diferenciando 2 vezes. O seu primeiro estado é, porém, inerte, adormecido. O seu segundo estado, na verdade, é o estado de matéria, que eu já expliquei para vocês aí, que, na verdade, é premeditação, previsão, presciência, corruptibilidade, vida eterna e verdade, que na verdade não deixa de ser terra, água, ar, fogo e energia, entendeu? Não. É o que compõe todos os universos e tudo quanto existe.
são feitos desses 3 princípios, esses 5 princípios primordiais. Tá bom, irmãos? Então, assim, na verdade não está se tratando de 3, se trata de um só. Na realidade, Yud, Rei, Vav, Rei, como também o que estava em estado de Net, Barbelo, Erad. Em hebraico significa um só. Pode ser aceitado como uma unidade, mas no sentido da unificação, de um só. Não se trata de uma triade, de uma trindade. Perfeito, não? Se trata do mesmo se diferenciando 2 vezes, que fica 3 vezes. Realmente aí vem em palco o autogenes, que na verdade Yud, Re, Vav, Re, vem à tona, para realmente ele pegar esse estado de matéria e transformar em universos, em céus, em Chamaim e em tudo que existe neles. Perfeito ou não? Aí ele vai manipular esse estado de matéria que está em si mesmo, que não deixa de ser a si mesmo. Perfeito ou não? E sempre é de dentro para fora. Não, ou seja, desculpa, eu falei bobagem aqui. A primeira foi de fora para dentro, que é o inerte, que na realidade se diferencia, se desperta de fora para dentro. Aí, na verdade, Barbelo já está dentro, é de dentro para dentro. E, porém, na realidade, esse autogenes, que é Yud, Rei, Vav, Rei, vai ser, de novo, de dentro para dentro. E assim vai até chegar a esse nosso universo. Tá bom? Agradeço a todos. Obrigado.